Olá, me chamo Leonardo Gonoring, sou sócio da Abreu Júdice Advogados. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a medida provisória 976. Ela foi publicada no dia 1º de abril de 2020 e 20 e faz parte do conjunto de medidas adotadas pelo governo federal para tentar socorrer os empresários e os trabalhadores neste momento de pandemia em que as atividades, boa parte delas, encontram-se suprimidas ou os estabelecimentos fechados e os empresários não têm muitos recursos ou saídas para manter esses trabalhadores longe dos seus postos de trabalho e as empresas sem faturamento fazendo a remuneração deles. Então, é uma saída que o governo federal encontrou com a criação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, né, através da criação de duas possibilidades de atuação com esses trabalhadores e a criação de um benefício emergencial chamado de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, onde o governo federal, com recursos da União, entra custeando parte ou integralmente o salário dos trabalhadores que são abrangidos por essas medidas que as empresas podem adotar. É importante, antes de prosseguir com a análise da medida provisória, que a gente fale um pouco sobre uma discussão que foi travada logo inicialmente da sua publicação. No dia seguinte, logo que ela ganhou os jornais e os noticiários, muito se falou sobre possível inconstitucionalidade de parte de seus dispositivos que previam que empresa e empregado poderiam dispor sobre a redução dos salários. Isso porque a Constituição Federal, no seu artigo 7º, prevê que qualquer medida que tenha como fim reduzir a remuneração do trabalhador só pode ser feita através de negociação coletiva. E a medida provisória, ao permitir que empresa e empregado façam isso por meio de acordo individual, estaria ferindo o texto constitucional e, por isso, estaria a medida provisória sob a possibilidade de ser considerada inconstitucional. Então, logo após a publicação, o partido Redes propôs uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, distribuída sob o número 6363, que foi que coube a relatoria ao ministro Ricardo Lewandowski, e no dia de ontem, dia 6 de abril, por volta das 8 da noite, proferiu uma decisão em que acolheu parcialmente o pedido de medida cautelar formulado pelo partido, aplicando interpretação conforme a Constituição ao texto da medida provisória. O ministro compreendeu o momento sensível que o país está vivendo, mas entendeu que a Constituição não pode ser suprimida mesmo diante de um cenário como o que nós estamos vivendo atualmente. E alterou relativamente o procedimento, o que algumas pessoas têm considerado como medidas que inviabilizam a aplicação da medida provisória 936, porque inclui dentro do procedimento de aplicação da redução proporcional da jornada de trabalho e de salários ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, o sindicato. O que antes era uma negociação exclusivamente entre empresa e empregado para algumas faixas, como a gente vai ver mais à frente, passou a depender da atuação do sindicato, porque agora o que antes era só uma comunicação ao sindicato passa a ser agora quase que uma convocação do sindicato a participar dessa negociação que pode implicar na redução da remuneração do trabalhador. E isso pode realmente trazer um pouco de demora ou complicação para o procedimento. E algumas empresas, né, especialmente as pequenas, aquelas que não têm uma governança muito adequada, ou sequer sabem que é uma governança, ou não tinham reservas técnicas, podem não conseguir suportar, esperar. Então, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski alterou, de certa forma, o procedimento, não considerou inconstitucional o texto, não pelo menos na medida cautelar, na decisão inicial, nessa decisão que analisou unicamente o pedido cautelar, não analisando profundamente o mérito, o que fica reservado para uma decisão posterior, que pode ser tomada no dia 24, quando está marcada uma sessão plenária, uma sessão virtual
de julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal para apreciar a decisão tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nesse tempo, logo após a decisão, né, no começo da tarde de hoje, o governo federal já começou a estudar a possibilidade de pedir a suspensão da medida cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, considerando a necessidade do setor econômico das medidas e da velocidade que o acordo individual imprimia na adoção pelas empresas, o que pode ser atrapalhado, né, não no sentido do direito, mas no que se diz respeito ao tempo, quando insere-se o sindicato e os prazos que isso implica. Né? O prazo de 10 dias para comunicar o sindicato, o prazo de 4 dias do sindicato responder à empresa, isso já considera-se um tempo grande para que as empresas possam adotar. E somente após a inércia do sindicato, que passa da validade ao acordo individual, ou a resposta do sindicato e a formalização do acordo individual, é que a empresa poderá comunicar ao Ministério da Economia, que então poderá iniciar o prazo de 30 dias para o pagamento dos trabalhadores submetidos aí às medidas de redução ou suspensão, como a gente vai tratar. Então, eu quis fazer essa introdução, porque esse é o assunto que mais tomou o noticiário e os debates e a cabeça do empresário desde a noite de ontem, por conta da mudança drástica do cenário com a decisão do STF sobre a medida provisória 936. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o que é a medida provisória, o que ela traz e quais são as possibilidades de adoção. Eu não vou, nesse vídeo, aprofundar em detalhes, porque a gente levaria muito tempo e pode ser que não seja produtivo. Vamos tentar encurtar esse vídeo, fazê-lo mais em pontos mais importantes, e eu vou deixar no link da descrição desse vídeo os materiais que podem ser utilizados para aprofundar a compreensão sobre a aplicação da medida provisória, observado, obviamente, as mudanças que foram aplicadas com a decisão do STF na noite de ontem. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que a medida provisória nos trouxe. Então, falando primeiro da redução. A partir da medida provisória, pode ser ajustado por meio de acordo com o empregado a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. O que isso permite? Que a jornada e os salários possam ser reduzidos na modalidade acordo individual, nos percentuais de 25%, 50% e 70%, reduzindo-se jornada e salário nesses percentuais. O trabalhador ele vai poder se habilitar para receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, nos mesmos percentuais, mas não sobre o salário. Ele vai receber percentuais sobre o valor de referência do seguro-desemprego que teria direito. Então, por exemplo, só para a gente ilustrar, um trabalhador que recebe um salário mínimo, né, R$ 1.045, com a redução de 25%, ele passa a receber R$ 783,75, que, adicionando os 25% do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, no valor de R$ 261,25, 25% do valor do seguro-desemprego, ele vai receber ao final os mesmos R$ 1.045. Nesse caso, não há perda, porque ele já está no salário mínimo. Mas, quanto maior o salário, maior vai se verificar a perda salarial, porque o teto do seguro-desemprego é um valor aproximado de R$ 1.800, então isso pode trazer uma relativa perda da remuneração dos trabalhadores que têm salários maiores. Quanto maior o salário, maior a perda vai ser verificada. Quais as empresas que podem adotar essa modalidade? Todas as empresas privadas podem adotar essa modalidade. Quem estão excluídas aí as empresas públicas, Sociedade de Economias Mistas, suas subsidiárias, União, Estados, Distrito Federal, municípios, órgãos de administração pública, direta e indireta, e os organismos internacionais. Esses estão excluídos. No mais, as empresas privadas todas podem adotar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Como é que se pode fazer?
Então, como a gente falou no começo, uma das inovações dessa medida, até para dar celeridade na sua adoção, foi a possibilidade de fazer isso por acordo individual. Mas não são todos os empregados que podem fazer negociação individual. Isso foi dividido por faixas, né? Então, vamos lá. A redução da jornada e salário no percentual de 25% pode ser adotado por acordo individual ou por instrumento coletivo para todos os empregados. Então, não há restrição quanto ao percentual de redução de 25%. Pode ser feito por acordo individual com todos os trabalhadores ou por instrumento coletivo para todos os trabalhadores. Na verdade, por instrumento coletivo, não há restrição de faixa. Qualquer trabalhador pode ser abrangido pelas medidas se forem firmadas por instrumentos coletivos. As faixas se aplicam exclusivamente para os acordos individuais. Bom, vamos lá. Na redução de jornada e salário de 50%, ela vai poder ser aplicada para os empregados que recebem até R$ 3.135 ou aqueles que recebem acima de R$ 12.202,12 e que têm ensino superior, que a reforma trabalhista criou, né, na época foi chamada do funcionário hipersuficiente, que é aquele que recebe 2 vezes o teto da Previdência Social e possui curso superior. Então, os empregados que recebem até R$ 3.135 e aqueles que recebem acima de R$ 12.202,12 podem firmar acordo individual para reduzir a sua jornada e salário no percentual de 50%. No percentual de 70%, mesma faixa, empregados que recebem até R$ 3.135 ou mais de R$ 12.202,12 podem firmar por acordo individual. Os empregados que ficam tanto na faixa de 50 quanto na faixa de 70 de redução, entre 3.135 e 12.000, dependem de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Esses não podem firmar acordo individual. Essa foi uma escolha do legislador, entendendo que nessas faixas ele estaria abrangendo a maior parte da massa trabalhadora e ampliando a atuação das empresas e agilizando a negociação direta com seus trabalhadores, considerando que, nesse momento, todo o tempo que se puder ganhar vai salvar mais empregos e vai salvar mais empresas. Né? A lógica estabelecida pelo legislador, né, pela Secretaria do Trabalho, exposta, inclusive, na exposição de motivos da medida provisória. É importante lembrar que, também, por negociação coletiva, os percentuais podem ser diferentes, né, não precisam ficar presos às faixas de 25%, 50%, 70%. E se eventualmente acontecer uma redução menor que 25%, o governo federal não vai pagar o benefício, somente nas reduções de 25% em diante. 25% para baixo não há benefício, para 25% para cima de redução há pagamento de benefício. O prazo máximo da redução é de 90 dias, né? Então você pode fazer reduções menores, né? Posso aplicar uma redução de 30 dias e depois optar pela suspensão, ou posso fazer uma redução de 30 dias, avaliar se vale a pena continuar ou não, e fazer uma nova redução de um novo período. Lembrando que, considerando que há uma burocracia de comunicar ao Ministério da Economia sobre a inclusão do trabalhador, a notificação do sindicato, então pode ser que prorrogar ou fazer contratos separados no meio traga algum problema, porque esse trabalhador pode ter problemas para receber, porque, lembrando, é a União que vai fazer o pagamento do benefício. Então, pode ser que haja aí um problema que desborde sobre as empresas. Então, é importante definir desde logo o tamanho do período da redução do acordo que vai ser firmado com o trabalhador para evitar esse tipo de problema. Coisas importantes que a empresa deve observar. Deve ocorrer a preservação do salário-hora do trabalhador. Então, a proporção de valor da hora do trabalhador, do salário que antes da redução, tem que ser preservada dentro do valor que será reduzido, senão a gente pode ter problema com a validade do acordo. O acordo tem que ser encaminhado para o trabalhador com 48 horas de antecedência, né? Então, ele depende do aceite do trabalhador, ele tem que aceitar, porque é um acordo, não é uma imposição da empresa. Existe uma garantia provisória, né, para aqueles trabalhadores que tiverem sua jornada e seu salário reduzido. A medida provisória garante a eles a estabilidade no emprego durante o período da redução
e após o período, encerrado o período da redução, o mesmo tempo em que durou a redução. Por exemplo, se a redução durou 60 dias, durante o período da redução, durante os primeiros 60 dias, encerrado o período da redução, ele terá 60 dias de garantia no emprego. E isso é uma contraprestação pelo período que ele suportou a sua redução na remuneração. Então, o legislador, o presidente, ao editar a medida provisória, entendeu que há uma contribuição dos dois lados. A empresa mantendo o emprego e o trabalhador admitindo a redução do salário durante o período da crise em que o empregador está com suas fontes de renda comprometidas. Então, é a saída que o governo federal encontrou para tentar garantir a permanência das empresas e os empregos dos trabalhadores. Outra coisa importante, a comunicação ao sindicato permanece, deve ser feita no prazo de 10 dias, e o que muda com a decisão proferida pelo STF, que não basta só comunicar, o acordo permanece sem vigência, enquanto o acordo não for, ou enquanto não houver resposta do sindicato. Então, o procedimento é o seguinte: num prazo de 10 dias da celebração do acordo, em que empresa e empregado assinaram um acordo, num prazo de 10 dias, esse acordo tem que ser enviado ao sindicato. Recebido pelo sindicato, o sindicato tem 4 dias para se manifestar, dizendo: empresa, vamos firmar um acordo coletivo, vamos negociar. Ou o sindicato pode permanecer em silêncio. Ultrapassado o prazo de 4 dias, permanecendo o sindicato em silêncio, não se manifestando, não convocando para a negociação coletiva, o acordo individual prevalece, passa a produzir seus efeitos. E aí a empresa pode comunicar ao Ministério da Economia e dar seguimento ao cumprimento do acordo individual. Caso o sindicato convoque a empresa para a negociação coletiva, a empresa deve iniciar o procedimento de negociação, firmando um acordo coletivo de trabalho, cuidando-se dos procedimentos necessários para isso, como descrito na CLT. Firma-se o acordo, assina o acordo, e aí a empresa pode comunicar ao Ministério da Economia sobre a inclusão do trabalhador na redução de jornada e salário, para que o Ministério da Economia providencie o pagamento da proporção que cabe a ele fazer o pagamento ao trabalhador. Esse pagamento do benefício é feito diretamente ao trabalhador. Ele não é passado para a empresa e da empresa para o trabalhador. Ele paga diretamente ao trabalhador. O benefício emergencial. Depois de comunicado o Ministério da Economia, o pagamento vai ser feito em 30 dias. Então, se a comunicação for feita dentro do prazo de 10 dias, acordo firmado, acordo individual, firmado entre empresa e empregado, se a comunicação ao Ministério da Economia é feita dentro do prazo de 10 dias, o pagamento é feito em 30 dias contado da data do acordo. Se a comunicação ao Ministério da Economia for posterior aos 10 dias, o pagamento vai ser feito 30 dias após o dia da comunicação. Isso é importante porque, com a mudança do cenário, com a decisão do STF, é provável que muitos comunicados só sejam feitos após o 10º dia, por conta do procedimento que vai ter que ser observado. Então, nesse tempo, o empregado continua sob responsabilidade da empresa e o pagamento deve ser feito pela empresa. É importante ficar atento. Isso porque a decisão mudou o procedimento, mas não fez as adequações. Pode ser que nesse interregno de tempo entre a tramitação da própria medida provisória no Congresso Nacional ou no procedimento de julgamento do STF pelo plenário no dia 24 de abril, isso seja adequado. O próprio governo federal faça uma nova medida provisória alterando algumas disposições para fazer a adequação à decisão do STF, ou o Ministério da Economia edite alguma portaria ou algum ato normativo que traga algum ajuste nesse procedimento para evitar que a empresa suporte ônus durante o período da negociação. É algo que seria muito salutar, mas a gente ainda não tem notícia, dada a brevidade com que tudo aconteceu. O empregado não tem restrições ao pagamento, exceto
né, do benefício para que ele receba o benefício, não há restrições. Ele vai receber independente de período aquisitivo, independente de tempo de vínculo empregatício, de número de salários que ele recebia. Ele só não vai ser pago se o empregado ocupa algum cargo ou emprego público, cargo em comissão, mandato eletivo, ou está em gozo de benefício previdenciário, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Se ele estiver recebendo seguro-desemprego também, qualquer das suas modalidades, ou bolsa de qualificação profissional, que está previsto lá na CLT. Então, somente nessas hipóteses é que o trabalhador não vai receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Continuando, foi criada também dentro da previsão da suspensão temporária do contrato de trabalho o pagamento de uma ajuda compensatória mensal, que é cabível também para o período de redução da jornada e do salário. Como é que funciona essa ajuda compensatória mensal? Mais à frente, quando a gente estiver falando de suspensão, vai fazer mais sentido. Por hora, vamos entender o seguinte: ela tem uma natureza indenizatória, ela não integra o salário, ela não integra a base de cálculo. Vamos lá. Do imposto de renda, da contribuição previdenciária, do FGTS, e ela poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributárias pelo lucro real. Então, vai poder ser excluído da base de cálculo do imposto de renda da CSLL das pessoas jurídicas de lucro real. Então, ou seja, há um incentivo de redução de custo dessa ajuda de custo, ajuda compensatória, para que ela possa ser utilizada como moeda numa negociação. E como agora as empresas vão ter que negociar com os sindicatos, é possível que isso seja utilizado como meio para chegar a um ajuste de composição e de redução da perda salarial dos trabalhadores através dessa ajuda compensatória, que tem natureza indenizatória, sobre ela não incide nenhum tipo de encargo e ainda pode ser deduzida da base de cálculo dos impostos da pessoa jurídica que é tributada sobre o lucro real. Então, é possível, dentro do ajuste, que empresa e empregado ou empresa e sindicato façam uso da ajuda compensatória como meio para compensar as perdas dos trabalhadores. É lógico que isso vai ser fruto de negociação. O objetivo da empresa é reduzir suas despesas e seus custos, então não vai fazer sentido ficar elas por elas para que a negociação saia, né? Então, a medida provisória traz esse benefício, como essa ajuda compensatória, como um elemento que compõe a suspensão do contrato, mas também permite que seja utilizada na hipótese de redução da jornada e do salário. Bom, e se esse trabalhador que teve seu contrato, sua jornada reduzida, seu salário reduzido, tiver que ser demitido sem justa causa durante a vigência do acordo individual em que ele teve sua jornada e seu salário reduzido? Como é que fica? Normalmente, aplicaria-se a regra do contrato por prazo determinado, né, em que você tem que pagar toda não só prazo determinado, na verdade, qualquer empregado que tivesse com algum tipo de estabilidade provisória. Caso você faça a demissão, você tem que pagar por todo o período, 100% do período de que ele tinha direito à garantia provisória. Nesse caso, a medida provisória flexibilizou, né? Ela estabeleceu alguns percentuais de indenização para algumas hipóteses. Então, a indenização vai ser de 50% do salário que o empregado teria direito no período da garantia provisória do emprego, quando a redução for de igual ou maior que 25 e até 50, nos casos dos acordos coletivos em que os percentuais podem variar. Então, indenização de 50% dos salários do período da garantia provisória, quando a redução for de 25 até 50, né, menor que 50. E a indenização vai ser de 70% do salário do período da garantia, quando a redução for maior ou igual que 50 até 70, menor que 70.
E vai ser 100% de todos os salários durante o período da garantia, se houve redução de jornada maior que 70%, aí se aplica mais a negociação coletiva. Então, você tem as hipóteses de 50% dos salários da garantia de emprego, 70% e 100%. Então, caso haja necessidade de demitir esse empregado sem justa causa, você tem essas hipóteses de indenização. Para o caso de demissão por justa causa ou pedido de demissão, não aplica a indenização, porque, sendo por justa causa, não faz sentido qualquer tipo de indenização, porque o empregado é que deu causa, e se foi por pedido, também não cabe indenização, porque o próprio trabalhador abre mão da garantia provisória do emprego quando pede demissão. Então, somente nos casos em que há demissão sem justa causa. Quando cessa? Quando termina a redução de jornada e redução de salário. Quando é determinado o fim da calamidade pública, 2 dias depois do fim da calamidade pública, né? Quando o governo federal encerrar o período da calamidade pública, que atualmente está previsto até o dia 31 de dezembro de 2020, conforme decreto legislativo número 6 de 2020, ou no dia que foi estabelecido no acordo, né? Foi fixado o prazo de 30, 60 dias ou 90 dias, então, chegado o dia seguinte, volta às condições anteriores ao contrato. Ou caso o empregador decida que é hora de terminar a redução, porque as atividades voltaram ao normal, ou porque foi necessário retomar sua força de trabalho com toda a sua jornada, então também pode ser antecipado. Essa é uma previsão da própria medida provisória. Bom, falamos um pouco sobre a redução, vamos falar agora da suspensão temporária do contrato de trabalho. Essa suspensão, ela pode ser feita pelo prazo máximo de 60 dias, admitindo-se o fracionamento de até 2 períodos de 30 dias. Então, o contrato de trabalho pode ficar suspenso durante o período máximo de 60 dias, admitindo-se 30 e 30. Perdão. E aí, aqui a medida provisória faz uma divisão. As empresas com receita bruta anual de até 4,8 milhões no ano de 2019, ela não tem a obrigação de fazer ajuda compensatória mensal. O benefício emergencial vai cobrir 100% do seguro-desemprego. Então, a remuneração vai ficar exclusivamente a cargo da União. Para as empresas com faturamento com mais de 4,8 milhões, ficam obrigadas as empresas a pagar ajuda compensatória mensal de 30% do salário do empregado, e a União vai fazer o pagamento de 70% do seguro-desemprego. Então, 30% do salário fica a cargo do empregador, 70% do seguro-desemprego fica a cargo da União. Lembrando que essa ajuda compensatória tem todos aqueles incentivos que a gente mencionou um pouco atrás. Não é base de cálculo de contribuição previdenciária, FGTS, exclui da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL da empresa tributada pelo lucro real. Não é isso? Deixa eu só ver se eu não estou falando bobagem. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, tem todo o incentivo para que esses 30% não tenham o custo que teriam se fosse salário. E o que é a suspensão do contrato de trabalho? Durante o período da suspensão do contrato de trabalho, não há prestação de serviço, não pode haver, porque o contrato está suspenso. O empregador não paga salários, né? Aqui a gente vai ter no máximo o pagamento da ajuda mensal compensatória, e esse período suspenso não é computado como tempo de serviço. Então, não é período aquisitivo de férias, o empregado fica facultado a fazer recolhimento da contribuição previdenciária como contribuinte individual, inclusive, porque a empresa não vai pagar contribuição previdenciária nesse período. Então, é importante entender o que é a suspensão, quais são os efeitos dela para o empregador. E aí, a pergunta que vem em seguida, e a própria medida provisória responde, tem que continuar a fornecer benefícios durante o período de suspensão? Sim, os benefícios têm que ser mantidos. Plano de saúde, alimentação e outros benefícios que a empresa eventualmente forneça. Vale transporte não é benefício, então não precisa ser mantido. Há uma discussão com relação ao vale alimentação, se isso é benefício ou não.
Eu particularmente entendo que trata-se de benefício, então deve ser mantido, mas isso fica a cargo da empresa decidir isso junto com a sua assessoria jurídica, analisando os instrumentos coletivos vigentes aplicáveis aos empregados, para medir o tamanho do risco que isso implica, ou se é possível tomar essa medida diante do cenário que a empresa tem. Então, é importante verificar isso. Então, a ajuda compensatória, como a gente falou, tem todos aqueles incentivos. O que acontece se a empresa eventualmente solicitar desse empregado que está com o contrato suspenso o trabalho dele? O trabalhador está com o contrato suspenso, a empresa decide entrar em contato com ele e para que ele preste algum tipo de serviço nesse tempo. A suspensão fica descaracterizada e o empregador está sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referente a todo o período da suspensão, além das penalidades que a CLT traz. Então, é muito oneroso para a empresa buscar esse trabalhador no período da suspensão. Então, é importante que as empresas se mantenham longe desse trabalhador, não solicitem sua mão de obra durante o período da suspensão, sob pena de ter que arcar com todos os salários e os encargos do período. Então, fica aí o alerta e para que seja observado caso a empresa adote a suspensão temporária do contrato de trabalho. Assim como a redução de jornada e de salário, qualquer empresa privada pode adotar, não há restrição. Os instrumentos que vão ser utilizados para fixar, para estabelecer a suspensão, seguem a mesma lógica, que é o que eu tratei antes, ou seja, acordo individual ou instrumento coletivo, sendo que até empregados com um salário igual ou inferior a R$ 3.135, ou portadores de diploma de nível superior e que percebam um salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime de previdência social, ou seja, 12.202,12. Esses podem firmar por acordo individual. Os que estão fora dessa margem, ou seja, aqueles que ganham mais que 3.135 e abaixo de 2.212, tem que ser por instrumento coletivo, ou aqueles que ganham acima de 2.212, que não têm diploma de nível superior, também tem que fazer por instrumento coletivo. O que a gente tem que observar no caso da suspensão? O acordo individual deve ser encaminhado também com antecedência de 48 horas para o trabalhador, garantia provisória no emprego nos mesmos moldes da suspensão, da redução, ou seja, durante o período da suspensão e pelo mesmo período depois que encerrar. Ficou 2 meses suspenso, fica 2 meses depois de encerrado o acordo, também com garantia provisória no emprego. Mesmo procedimento, as empresas têm que comunicar ao sindicato profissional no prazo de 10 dias, o sindicato fica em silêncio no prazo de 4 dias, acordo individual fica valendo, sindicato profissional se manifesta, convoca para a negociação coletiva, a empresa responde, inicia a negociação coletiva, firma acordo coletivo, a partir daí em diante fica valendo o acordo coletivo, deixa de lado o acordo individual. A comunicação ao Ministério da Economia também tem que ser feita no caso de suspensão, porém, a mesma lógica, só vai ser feita a comunicação depois que estiver ciente de que instrumento vai reger a relação. Se é o acordo individual, ante ao silêncio do sindicato, se é o acordo coletivo ou convenção coletiva, depois de finalizada a negociação coletiva. O benefício emergencial vai ser pago 30 dias após o acordo, se comunicado ao Ministério da Economia dentro do prazo de 10 dias, ou 30 dias após o dia da comunicação, se ultrapassado o prazo de 10 dias para a comunicação ao Ministério da Economia. No caso do trabalhador com contrato suspenso, se ele for demitido sem justa causa, a indenização é de 100% dos salários que ele teria direito durante a garantia no emprego. Então, nesse caso, a indenização é da integralidade dos salários da garantia no emprego. Então, também, mais uma vez, a importância de fazer o planejamento da adoção dessas medidas, para evitar que isso custe caro mais à frente. E a suspensão temporária do contrato de trabalho vai se encerrar 2 dias depois de encerrada a calamidade pública, depois que encerrado o prazo estabelecido no acordo individual ou na convenção coletiva, ou no acordo coletivo,
ou quando o empregador convocar o trabalhador porque precisa da mão de obra, ou seja, encerrar antecipadamente o acordo porque precisa retomar suas atividades. Então, essa foi uma explanação superficial, tentei não entrar em minúcias nem em polêmicas, fazendo as anotações importantes aí, para que a gente possa entender um pouquinho, né, não exaurir o tema, mas entender um pouquinho do que é a medida provisória 936 e poder tentar salvar as empresas e os empregos durante esse período. Eu agradeço por você ter ficado até o final e desejo boa sorte a todos para que a gente possa superar esse período de tribulações com todos com uma perspectiva nova pela frente. Um abraço